E antes de tudo eu já quero avisar que esse vídeo aqui vai conter spoilers do primeiro episódio de WandaVision, então continue por sua conta e risco. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou José Roberto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês o review do primeiro episódio de WandaVision, a primeira série original da Marvel no Disney Plus. E vambora que finalmente começou a fase 4 da Marvel, é oficial, e temos o primeiro episódio de WandaVision, também já temos o segundo, mas o review do segundo sai amanhã, hoje vai sair o review do primeiro, então bora acompanhar aqui comigo o review desse episódio que, convenhamos, mostrou que a série é bem promissora, sabe, muito promissora, tá? Parece que vai ser um negócio muito bom isso aqui. Mas então tá, bora lá pro review. Mas antes disso eu já vou pedir pra você aí embaixo deixar o seu like, por favor, né? Que isso ajuda bastante o canal. Se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Afinal, toda sexta-feira agora a gente vai ter aqui no canal review de WandaVision, ok? Não só isso, como também vou pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Elas vão estar aí embaixo na descrição e também vai estar aparecendo aí na tela. Me segue lá, por favor, que isso ajuda bastante o canal, ok? E é claro, se você ainda não escutou meu podcast, Cinematizando Podcast, o link tá aí na descrição. Vai lá escutar meu podcast, tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Apple Podcast. Então, onde tu quiser escutar, tem lá pra tu escutar, o link tá aí na descrição. Mas então tá, sem mais enrolação, bora pro review de hoje. A série já começa mostrando pra gente, né, ali no primeiro episódio, qual que vai ser o estilo da série, que vai ser basicamente o quê? Um sitcom americano. Sabe, um sitcom americano dos anos 60, esse vai ser o estilo da série, e a gente vê logo isso de cara. Pra quem não sabe, sitcom é como eram chamadas as séries de comédia que tem só, sei lá, tem só uma locação, os personagens entram na locação e saem, eles vão interagindo, tem aquelas risadas de fundo, é tipo Friends, Seinfeld, O Maluco no Pedaço, essas séries. Então o episódio começa com uma abertura no maior estilo de sitcom antigo, com uma musiquinha de fundo, meio que contando o que aconteceu com eles, até eles chegarem naquele ponto. Então eles falam que eles se casaram e resolveram então viver a vida dos sonhos num pequeno subúrbio dos Estados Unidos. Após isso, temos o início do episódio mesmo, onde vemos a Wanda utilizando os poderes dela para arrumar as coisas na casa, e aí a gente vê o Visão entrando na cena, e aqui a gente já vê que realmente é um sitcom, tem várias piadas aqui, e algumas piadas até funcionam, eles fazem piada com os poderes um dos outros, né? Nós vemos então que no calendário da casa tem um coração marcando o dia atual, e os dois não fazem ideia por que tá aquilo ali, né? Porém, a Wanda acredita que aquilo ali seja o aniversário do casamento deles. Eles falam, ela imagina, hoje é aniversário do nosso casamento, por isso que tá marcado com coração. E é pior é que ela não fala isso pro Visão, porque ela acha que ele também sabe, né? Então o Visão muda sua aparência, né, pra forma humana e sai pro trabalho. Sim, o Visão aqui tem um trabalho. E logo após isso a campanha toca e nós vemos pela primeira vez a personagem da Agnes, que é a vizinha da Wanda. E existe uma forte teoria de que essa personagem na verdade é a Agatha Harkness, que pra quem não sabe é a bruxa mais poderosa do planeta Terra nas HQs e foi a responsável por treinar a Wanda e ajudá-la com seus poderes. E aqui a gente já vê que ela tá toda hora tentando ajudar a Wanda e resolver os problemas dela nesse episódio. Nós vemos então agora o Visão no trabalho e, bom, ele não é um humano, ele é um androide, né? Então ele consegue terminar as tarefas dele numa velocidade inimaginável, mais rápido que todo mundo ali. E o pessoal até fala, nossa, você melhorou muito a nossa produção depois que chegou, né? E bom, como eu falei, ele não é um humano e a série sempre lembra isso, né? A série mostra que, não, ele não precisa tomar café da manhã, ele não precisa ir ao banheiro, ele não precisa fazer um monte de coisa, porque ele é um androide, obviamente. Então o Visão acaba encontrando o chefe dele no trabalho e aí finalmente ele descobre o que significa o bendito coração no calendário, que na verdade o coração queria dizer que aquele dia ele tinha um jantar marcado com o seu chefe na sua casa. Por que ele marcou com o coração? Pois o chefe dele se chama Hart. Então logo após isso, né, tem uma cena dele e da Wanda falando no telefone e bom, essa cena é
muito boa, cara. Essa cena é muito boa, né? É meio que uma piada ali, né? Porque a Wanda fala com ele, eles começam a conversar. Eles pensam que estão conversando sobre o mesmo assunto, só que obviamente não estão, porque o Visão acha que a Wanda tá arrumando, né, já a casa pro jantar com o chefe dele, né? Enquanto na verdade a Wanda tá arrumando a casa pro jantar do aniversário de casamento deles, né? Após essa cena do telefone, o episódio meio que a tela fecha assim, fica preto e começa a passar um comercial. Sim, começa a passar um comercial no meio do episódio. Um comercial antigo de uma torradeira feito pelas indústrias Stark, tá? Isso eu achei muito legal, cara. Pois ela te faz cada vez mais entrar nesse clima de ser uma série de comédia americana antiga. E, cara, totalmente ele te deixa no clima, sabe? Tem risada de fundo, tem... A locação são poucas, né? A gente só tem a casa deles e o trabalho do Visão, basicamente, de locação. Os movimentos de câmera são mínimos e até a duração do episódio, que é de 24 minutos, o que era antigamente a duração padrão para as séries de comédia. Então assim, cara, pode parecer surreal, mas a Marvel realmente fez um sitcom. Após o comercial, temos a cena do jantar, onde acontece uma cena bem embaraçosa ali, né? Pois a Wanda tá lá toda vestida, esperando o Visão com o jantar à luz de velas, e aí ela dá de cara com o chefe dele, com o Sr. Hart. Depois disso, a Wanda e o Visão então resolvem ali, né, fazer um plano de última hora pra fazer um jantar decente pra eles. Então a Wanda, aqui a gente vê que ela usa os poderes dela pra resolver tudo, né? Ela vai lá e no estalo de dedos muda de roupa, né, troca o vestido, fica com o vestido lá todo arrumado, um vestido chique. Então ela começa a usar os poderes pra fazer o jantar, né? Porém, ela não consegue controlar muito bem eles, né? E ela acaba estragando quase toda a comida que tinha ali. Por exemplo, ela vai assar um frango. E aí ela, quando bota o frango pra assar, ela acaba queimando o frango, porque ela vai assar com os poderes. E aí ela tenta reverter isso usando os poderes e reverte até demais e o frango vira um ovo. E igual ela vai tentar depois fazer as lagostas, ela acaba sem querer atirando a lagosta pela janela. Então assim, cara, a Wanda realmente ela ficou toda enrolada com os poderes dela. E no final das contas ela tem que pedir ajuda pra quem? Pra Agnes, que vai lá ajudar ela, né? E dá a ideia dela fazer um bolo. E no final das contas é isso que ela faz, né? Ela faz um bolo com os ovos que tinha lá. A Agnes dá pra ela um abacaxi, ela faz um bolo. E aí eles vão se juntar pro jantar. E meus amigos, essa cena do jantar é a melhor cena do episódio. Pois aqui... Cara, aqui a gente tem uma cena interessantíssima, né? Que já nos dá muitas respostas do que tá acontecendo aqui. A gente começa a cena com eles sentando no jantar e logo que eles sentam pra comer depois de brindar, a senhora Hart fala o seguinte. Ela então pergunta, por que vocês se mudaram pra cá? Há quanto tempo vocês estão casados? E por que vocês não têm nenhum filho? E bom, depois disso, a Wanda olha pro Visão, o Visão olha pra Wanda, a cena começa a ser filmada de um jeito totalmente diferente. O tom da cena muda, a música de suspense começa a subir e eles começam a fazer uma cara de tipo, tá, eu não sei responder isso. E aí a Wanda começa a tentar responder, começa a tentar pensar, mas ela fica totalmente confusa e ela não faz ideia de como responder isso. Ela não sabe há quanto tempo eles estão casados, ela não sabe por que eles se mudaram pra lá. E ela começa a ficar confusa e o Visão tá mais confuso ainda, tá super confuso o Visão. E aí eles começam a se olhar, não sabem o que responder e o Sr. Hart começa a se estressar, porque tipo, pô, vocês não vão responder, vocês não sabem isso, era pra vocês saberem o básico. E aí ele se estressa, ele dá até uma porrada na mesa lá. Do nada o Sr. Hart começa a se engasgar com a comida. Ele começa a se engasgar com a comida, começa a sufocar, ele cai no chão. E a gente vê ali pela cara da Wanda que obviamente foi ela que fez aquilo. Ela que fez o cara se engasgar. Pra tentar meio que esquivar dessa pergunta que ele tava fazendo, insistindo. Enquanto isso, a senhora Hart, ela meio que dá uma travada ali, ela meio que dá um erro nela e ela começa a repetir a mesma frase várias vezes. Ela começa a falar, pare com isso, pare com isso, pare com isso, assim, repetidamente, sem parar. Ela começa a falar essa frase realmente como se tivesse dado algum erro nela, algum bug ali, sabe? E assim... Ninguém entende nada, a Wanda fica super séria, com um tom de voz séria ela olha pro Visão e fala, vai ajudar ele. E aí o Visão vai lá, ajuda o Sr. Hart, salva ele, e aí, cara, simplesmente volta tudo ao normal. A cena de tensão acaba e volta tudo ao estilo de sitcom dos anos 60. E depois eles terminam o jantar,
O senhor e a senhora Hart vão embora, eles até elogiam o jantar, como se assim, eles simplesmente esqueceram, nada aconteceu, eles seguem, elogiam o jantar, elogiam o Visão, fala que foi ótimo, que ele vai ganhar uma promoção no dia seguinte. A Wanda e o Visão agem como se estivesse tudo normal, eles sentam pra conversar no sofá, né? E, bom, como eles não sabiam a data de casamento deles, e eles nem possuíam aliança sequer, eles resolvem então que aquela ali vai ser a data de casamento deles. Eles então se casam ali na hora, a Wanda cria uma aliança para os dois ali com os poderes dela, e aí eles fazem uma última piada, eles sorriem e olham para a câmera. Então a gente vê ali de fundo o próprio Visão apertar um botão ali meio que num gravador para ativar as risadas de fundo, né? Aí ativa a risada. Então começa a fechar neles uma moldura ali, sabe? Uma moldura que o formato de início parecia até o formato da joia da testa do Visão, né? Mas depois ele vira outro formato. E aí, basicamente, fecha como se estivesse encerrando uma série, um sitcom. E aí aparecem os créditos, que na verdade são créditos falsos, não são créditos reais, né? Aparecem ali os créditos passando e aí a gente vê a câmera dando uma afastada pra trás e pra trás. E aí a gente vê essa série deles, esse sitcom deles passando numa TV. Então a gente vê ali de fundo os computadores, vê alguns aparelhos de som, alguns radares ali, algo do tipo. E aí a gente vê que uma pessoa estava ali basicamente assistindo esse sitcom deles e a gente acha estranho. Até que a pessoa aperta o botão e aparece ali o Please Stand By, sabe? O Por favor, aguarde. Aparece na tela e acaba. O episódio simplesmente acaba. Mas então tá, né? Agora eu vou falar o que eu realmente acho que tá acontecendo aqui nessa confusão, né? Pra quem não sabe, essa série aqui, ela pega de inspiração a principal história da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, né, da Wanda, que é a Dinastia M. Então, assim, fazendo um resumo do resumo aqui pra vocês, sabe? A história é basicamente assim, os filhos da Wanda morrem, ela fica surtada, ela decide que não quer mais viver na realidade em que vivia, e então ela cria sua própria realidade, onde todos os desejos dela se tornam reais. E bom, provavelmente o que a gente vai ver aqui na série é uma adaptação disso, só que nesse caso ela perdeu, ao invés dos filhos, o amor da vida dela, o Visão, perdeu os pais, perdeu o irmão, então ela fica surtada, né, e provavelmente nesse caso, né, ela resolve criar uma realidade própria. Ela cria sua realidade própria, igual em Dinastia M, onde tudo que ela faz, tudo que ela deseja acontece, e ela vive ali com o Visão. Ela controla aquela realidade ali, né? E ela vive ali com o Visão uma vida normal de uma família americana, no estilo de um sitcom dos anos 60. E algo que dá até pra falar aqui é que essa realidade que ela criou, no caso, diferente do que foi na HQ, que foi tipo no mundo todo, essa realidade basicamente vai ser, eu acho, né, que vai ser ali numa pequena parte dos Estados Unidos, sabe? Meio que como se fosse dentro de uma redoma, algo do tipo, porque já teve até algumas cenas em trailers mostrando algo parecido com isso. Então, assim, não vai ser uma realidade que vai alterar o país todo ou o mundo todo, não, vai ser só uma partezinha ali dos Estados Unidos. E é bom a gente salientar, né, que de alguma forma ela trouxe o Visão de volta à vida. A gente não sabe como, a gente não sabe por que ele não lembra de nada, por que ele não sabe, a gente não sabe de nada. A gente só sabe que o Visão simplesmente voltou à vida e provavelmente a gente vai ver como isso aconteceu mais nos próximos episódios. E aquela ceninha ali do final, né, quando alguém tava olhando ali pra tela, na verdade isso possivelmente era um agente da SWORD, que é uma força secreta especial tipo a SHIELD. Porém, a SWORD é focada em resolver problemas relacionados a espaço, tempo, realidade, essas coisas. Então é provável que a SWORD esteja ali monitorando toda essa nova realidade que a Wanda criou para si em um determinado lugar, evitando de acontecer algum problema maior, sabe? Evitando que isso possa se expandir para os Estados Unidos todo, por exemplo, ou que isso possa gerar algum problema, pode conflitar com a nossa realidade, ou até eles estão tentando acabar com essa realidade que a Wanda criou, não sabemos ao certo, só sabemos que pelo que parece eles estavam ali monitorando tudo isso. Então tá, esse aqui foi o review do primeiro episódio. Em conclusão, eu gostei? Eu adorei, cara. Eu achei muito bom mesmo. Foi assim, uma parada que eu não esperava que fosse ser isso. Pelos trailers dava a entender que fosse ser, mas eu realmente não achei que a Marvel fosse realmente fazer um sitcom. E realmente é um sitcom dos anos 60, só que com algumas coisas diferentes. Provavelmente essa parte do sitcom vai diminuir conforme for passando os episódios, mas é um negócio assim totalmente diferente do que a gente já viu no MCU até hoje, cara.
totalmente diferente. A gente não viu nada igual desse tipo no universo cinematográfico da Marvel, e isso eu achei genial, cara. Eu achei incrível, porque isso assim já dá uma prova de que a Marvel tá disposta a arriscar com propostas e ideias novas, tanto nas séries quanto nos filmes, e isso é muito legal. Tirar um pouquinho daquele estigma, né, da fórmula Marvel que tanto falam, sabe? Ah, todos os filmes da Marvel são iguais, é a fórmula Marvel, não sei o quê. Então, pra acabar um pouquinho com isso, é bom ver que a Marvel tá fazendo uma proposta bem diferente aqui. E é claro que eu fiquei super ansioso pra ver os próximos episódios, né? Mas então tá, pessoal, esse aqui foi o review do primeiro episódio de WandaVision, comentando aqui, né, os easter eggs, as referências, né, as teorias ali, o que pode acontecer, o que significou cada coisa, dando uma passada toda no episódio, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o gostei de vocês. Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ah, e claro, se você não me segue nas minhas redes sociais, pelo amor de Deus, né, meu filho? Já tá na hora de tu me seguir lá no Instagram e no Twitter. Tá aparecendo aí na tela e o link tá aí na descrição. E é claro, vai escutar o Cinematizando Podcast hoje, agora. Vai lá escutar, tá no Spotify, tá em qualquer plataforma aí de podcast que tu pensar. Tá lá o nosso podcast. Então vai lá escutar, tá o link aí na descrição também. Mas então tá, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e tchau!